filho. Corinthians e Bragantino no domingo às 7 da noite. Bom, vamos agora a outro time. Vamos analisar o que aconteceu com o São Paulo enquanto os times estavam lá brilhando na Copa do Mundo de Clubes. A melhor festa junina do país. Isso, devia estar entre os destaques. Olha na tela aí. Maravilhoso aquele, hein, gente? Olha na tela que a gente vai mostrar aí o que fez o São Paulo. Cadê? Põe o vídeo da festa junina. Temos lá. Vamos lá, vou até por óculos. Chegadas. Hernan Crespo, novo técnico, e o Gonçalo Tapia tá com a ampulheta lá, porque o São Paulo está negociando, é um atacante. Não é exatamente um super atacante, é um jovem. Dele, 7 jogos, 0 gols. Enfim. Tudo bem. Essa turma que o São Paulo pode contratar. Saíram o Zubeldia, substituído pelo Hernan Crespo, o Igor Vinícius, que foi para o Santos, o Alves, que foi para o futebol russo, e aí abro um parênteses aqui, e vou repetir o que eu falei quando ele foi vendido. Ou é joia da base, ou é joia, ou vende por 6 milhões. As duas coisas na mesma frase não dá. Ou é bijuteria da base e você vende por 6 milhões, ou joia da base você vende por mais. São Paulo vendeu o cara que ele tratava como uma joia da base por 6 milhões de euros. Não é possível. É isso que aconteceu. Inacreditável. Foi isso que aconteceu. Eu nem sei se o cara ia ser bom, pode ser que nem seja tão bom assim. Tudo bem, mas não 6 trate, milhões todo? Não trate Tudo? o torcedor de trouxa 100%? falando que... Não, ele tem, 80%. ele tem uma venda futura, tem uns detalhes aí. Mas, enfim, não trate o torcedor falando, olha a joia de Cotia, e vende o cara por 6 milhões, alguma coisa não bate aí, enfim. E o Juan Tressoldi, que o São Paulo tentou continuar com ele, mas o time dele na Itália, que é o Sassuolo, Sassuolo exigiu a volta, não quis emprestar de novo, o São Paulo tentou, não, empresta mais um pouco, não dá. Ele tinha que fazer uma operação também, foi embora. Aí, nesse período, o São Paulo, quando o Zubeldia caiu, estava sem Lucas, sem Oscar, sem Ferreirinha, sem vários outros jogadores. O Lucas, Oscar e o Ferreirinha estão voltando de lesão. Teve um tempo todo aí para se recuperar. Não sei se estarão em campo nesse fim de semana já contra o Flamengo, mas já estão treinando e tudo mais. E o Crespo pediu reforços em 3 posições. Um é o atacante que está lá, mas ele também quer um lateral. O São Paulo tem um lateral hoje, por incrível que pareça, só o Cédric. O Igor Vinícius foi embora, o Mike, que é da base, se machucou. Essa é a situação e o São Paulo enfrenta só o Flamengo, líder do campeonato, no Maracanã. No fim de semana, meu caro Luca Bop. E o Vessa fez aí o detalhe que, enquanto isso acontecia o Mundial, o São Paulo estava comemorando 2 coisas. A maior festa junina do Brasil, que teve lá, vídeos aparecendo aí, e o fato de que houve uma queda na dívida do São Paulo do valor de 0,2%. Não é 2%, são 0,2%. Esse é o cenário do São Paulo, Luca. A gente estava falando que algumas torcidas estavam com saudade de ver o seu time de novo em campo. Não sei se é o caso do São Paulino exatamente, porque a última fotografia do São Paulo foi aquela surra contra o Vasco. Para mim, um dos maiores bailes que o São Paulo sofreu no Morumbi nos últimos anos. Assim, o São Paulo não viu a cor da bola do Vasco de Fernando Diniz, porque a vida é essa crueldade permanente do Fernando Diniz humilhar o Zubeldia na última partida dele pelo São Paulo. E assim, eu estou muito preocupado como São Paulino, eu fico muito preocupado com a situação do São Paulo. Acho que é uma situação que a torcida precisa entender, que se ela não lotar o Morumbi, o São Paulo vai correr real risco de rebaixamento, porque não tem elenco para 3 frentes, talvez não tenha nem para 2 frentes, e o São Paulo está vivo na Copa do Brasil, vivo na Libertadores, com confrontos acessíveis, embora encardidos, acessíveis, e está numa situação terrível no Campeonato Brasileiro. Perdeu aquela força que tinha como mandante, fora de casa continua sendo um adversário frágil. A esperança passa pelo nome desses 3 jogadores que voltam, sobretudo Lucas e Oscar, e pelo Crespo na forma de jogar um pouco mais contida, um pouco mais pragmática do que o Zubeldia. Eu era um defensor contumaz do Zubeldia e, no final, eu acho que ele acabou sendo traído pelas próprias convicções, não abrindo mão, não tendo um repertório ali, não escalando 3 zagueiros. E você citou agora, Tironi, o São Paulo tem um lateral direito, porque o Ferrarese, que era utilizado como um lateral direito, o Crespo já, nos treinamentos, colocou ele como o 3º zagueiro. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Então, o São Paulo, de fato, está com um elenco muito desequilibrado. Tem um elenco desequilibrado desde o início do ano. Teve gente que ficou com um revisionismo. Não, esse elenco é bom. O elenco do São Paulo sempre foi fraco, sempre foi desequilibrado. E, de fato, agora abre mão de um moleque talentoso como o Alves. O Vessone falou aqui que o Denner, lateral esquerdo, foi vendido por 10 milhões de euros.
O Alves, já consolidado no time profissional, meia, uma posição ofensiva, mais valorizada no mercado do futebol, é vendido por 6 milhões de euros. É um escárnio essa venda do Alves, é uma vergonha, é um assinte. E o São Paulo, mais uma vez, negocia mal e parece que nunca vai sair dessa lama financeira que se fiou. E aí agora pega o Flamengo, o time mais difícil, o confronto mais duro que o São Paulo poderia pegar nessa volta da Copa do Mundo. Agora é torcer para o São Paulo chegar aos 45 pontos. No Brasileiro, a luta é para não cair e nada mais do que isso. E aí, Massa? Essa é a situação do São Paulo nessa tela que a gente está vendo aí. Que chegadas partidas, nem chegou ninguém ainda, apenas o Hernan Crespo, que é a grande novidade que o São Paulo apresenta. O Hernan Crespo é novamente o técnico do São Paulo. O Zubeldia, que dividia muito a torcida, muitos odiavam, muitos gostavam, não está mais lá. Como dizia o Arnaldo, que vai voltar a semana que vem aqui, tirou o bode da sala. O seu problema é o Zubeldia? Tá bom, então não é mais. Foi embora. E agora? Como vamos? Cara, acho que vamos de mal a pior, hein? Uhum. Porque assim, é diferente do Corinthians, né? Porque o Corinthians foi pro all-in, contratou o jogador. Então, se você... Vamos falar... Me ajudem com a montagem do elenco do São Paulo. Né? Além dessa aberração de vender um jogo, isso devia ser... O Conselho devia impedir isso de acontecer. Alguém devia impedir isso que aconteça. Você vender um jogador por 6 milhões de euros é um negócio inacreditável, cara. Meia ainda, cara? É inacreditável, cara. Veja os valores, de quanto o Palmeiras vendeu o Garcia pro Memorentes lá, um time lá de Portugal, um time... Cara, é inacreditável, velho. Entendeu? Isso é uma... Putz, não tem palavra republicana para falar. Tá melhor não falar. Então, é assim, o São Paulo tem... a mudança de treinador, ela pode trazer o quê? A galera, no momento, fica aliviada que o bode foi embora, certo? Saiu o bode, a sala agora está mais arrumada, a família começa a almoçar legal, começa a jantar, mas vai passar um tempinho, os caras vão ver que o bode era amigo nosso, cara. O bode ajudava a gente. O bode estava com a gente, porque esse brilhareco da mudança de técnico, ele dura algum tempo. Aí o cara que não está tendo oportunidade, ele vai, corre pra caramba, joga, tem uma oportunidade. O Crespo, certamente, pelo que eu olhei, li e apurei, vai meter um time com 3 zagueiros, vai dar uma segurada no ambiente, na coisa, um empatezinho aqui contra o Flamengo tá bom. Certo? Mas essa posição em que o São Paulo se coloca, ela, ao mesmo tempo que era necessária fazer com o FIDIC, né, ela tem risco, e o risco é muito grande. Porque o Campeonato Brasileiro é cruel, cara. É cruel. E se a prioridade do São Paulo é a Libertadores, uma hora você vai ter que escolher na Copa do Brasil com esse elenco tão curto, falar, aqui não dá. Eu preciso ter Brasileiro e Libertadores, meus times melhores em campo. Se o São Paulo mostrou, e eu fui contra aqui, quando eu falei lá atrás, contratar o Oscar é um tiro no pé, o São Paulo precisa de gente para jogar, não de um que ainda é de vidro. Se você perder de novo esse time titular nessa loucura aí, quarto e domingo, como que vai ser? Entendeu? Então, cara, foi uma loucura o que o São Paulo fez nesse aspecto na montagem do elenco. Entendeu? Se você tinha que ter aqui 3 ou 4 jogadores de 24, 25 anos, né, que pudessem servir o Crespo, e não um. Nada contra, os caras é um baita jogador. Queria ele no meu time. Se bem que no meu time, o treinador ia botar ele para jogar marcando lateral. Mas eu queria ele no meu time. Joga demais, cara. É muito bom jogador. Quando joga, né? Quando joga. É isso, mas quando que o Arnaldo sempre lembra disso, eu detesto dar razão pro Arnaldo. Mas eu tenho que dar. Quando aquele time pensado, idealizado pela direção, jogou uma vez junto, duas, cara. Sim. Você entende? Então, é diferente do Corinthians. Não dá... O São Paulo vai ser, de fato, um bom ano se ele, chegar longe na Libertadores e sair lá do 10º lugar, da zona do rebaixamento, chegar em 6º, em 7º, entendeu? Fazer um campeonato de recuperação. É isso que dá para cobrar, né? Agora, a gente espera que a dívida diminua mais. E esse pode ser um processo aqui... eu tenho
estudado finanças, que é o programa que a gente faz lá em outro CNPJ. Então, para não abrir lá e falar besteira das pessoas que são especialistas em economia, finanças de clube, eu tenho estudado isso. Isso acontece na nossa vida, né? Você está lá na pegada do cartão de crédito, né? Pá, e chega uma hora e você fala, para. Pega o cartão, esconde, guarda, não gasta mais. Só que é o seguinte, você tem mais 4, 5 meses que a conta vai vir ainda, vai demorar para baixar. E aí ela dá, você fala, mas você está em contenção de gasto, sua despesa subiu? Às vezes sobe, sobe e começa a baixar. O que se espera é que o São Paulo esteja nesse momento de começar a baixar, né? Agora, vender um jogador por 6 milhões de euros é inaceitável, não dá para fazer, o jogador fica no elenco, entendeu? Não vende. Lógico, porque ele atua na posição onde Lucas e Oscar atuam, que são 2 jogadores que e outra, ele já entrou, né? E entrou bem no time, né? Teve uma queda depois, o que é natural. Altos e baixos, como poderia ter. É isso. Entendeu? Mas era uma posição carente, né? Você achou? Não diz o valor, diz que está indo para o Famalicão. E aí, então, o Garcia, aí tem até uma matéria legal do nosso palestra mostrando que o Palmeiras está espalhando um monte de garoto lá para Portugal. Eu falo aqui. Tem de 10 a 12 garotos neste momento lá, porque como paga em euro, esses jogadores desconhecidos, os garotos, tipo o Garcia, que se vier 3, 4, 5 de euros, já é uma grana boa que vai entrando em garotos desconhecidos, ao contrário do Alves, né? Que o cara já jogou no profissional, né? É outro mundo. É outra coisa. É outra coisa. Entendeu? Pedro Lima também, que foi para Portugal. Agora foi para Portugal, exato. Tem um valor, acho que vou ver se ele deveria valer um pouco mais, tá? Ele já tinha vendido o William, né, para o Porto por 9. O Moreira também. Moreira também. Por valores que jogadores que já tinham a visibilidade do profissional. É por isso que o torcedor fica bravo, né? Se é um menino desconhecido por 6 euros, tá tudo bem. Eu não sei se vai vingar ou não, mas agora você já conhece. O São Paulo está na mesma pegada do Corinthians, tem que vender tanto e vendeu metade disso. Do que está orçado, né? Do que está orçado. Então também vai pintar a proposta aí e vai vender. O São Paulo vendeu aquele Ângelo, lateral direito ou esquerdo, não me lembro. Eu acho que direito, para o Chelsea, se não me engano, para o Chelsea, por mais dinheiro do que o Alves. E, cara, o Alves tem 2 assistências como profissional já. Contra o Santos, ele dá uma metida de bola para o André Silva. E contra o Libertad, ele também dá de cabeça. Então, assim, é um jogador que, mal ou bem, ele se mostrou útil entre os profissionais. E hoje em dia a gente não vê essas cifras mais, né? 6 milhões de euros é dinheiro de pinga. Dinheiro qualquer. Hoje é um dinheiro qualquer. De fato, realmente bem espantoso. Agora, as notícias que chegam lá, e aí é bom a gente dar uma boa filtrada nesse tipo de notícia, porque é frequente aparecer em começo de trabalho, todos estão encantados com o Crespo. O Crespo melhorou muito como treinador, desde a sua última passagem, é o que aparece, que está todo mundo falando. Mas, vou repetir, sempre que chega um treinador, o papo é esse. Não, tá treinando demais, todo mundo tá gostando, o cara é educado, é bacana, tem feito mais do que... Todos os clubes, né? Todos os clubes. Flamengo também, o texto é até pronto, você só vai trocando o nome do Tira lá, Paulo Souza e põe outro cara, Domenech. Todo mundo está adorando. Passa 3 meses o cara vai embora. É isso. E aí, o São Paulo está nesse momento, ainda não foi testado, de lua de mel, vamos dizer assim, Luca Bopp. Eu sei que você era um cara que gostava bastante do Zubeldia, eu também gostava. Existe uma diferença muito grande entre um treinador e outro? Não, eu acho que eles são mais ou menos do mesmo nível. Acho que eles são treinadores jovens, argentinos, jeito de pensar, uma escola argentina, estudiosos. Os dois têm fama na Argentina de serem estudiosos, acadêmicos e tudo mais. Mas eu acho que o Crespo tem um componente que o Zubeldia não tinha, embora ele tivesse numa outra linguagem. O Crespo se emocionou na entrevista dele coletiva falando sobre o São Paulo. Ele, de fato, tem um sentimento diferente pelo São Paulo. Ele não é ator, ele não é um artista. Então, quando ele chora na coletiva para falar do São Paulo, engasga, com a voz embargada, e não consegue falar, é porque ele gosta do São Paulo. E num time que vai brigar para não cair, quanto mais gente lá dentro gostar do São Paulo, já basta, assim, já é muito importante. Ele tinha mercado, o Crespo fez uma boa passagem lá nos Emirados Árabes, foi campeão da Champions Asiática. Então, me agrada o fato dele se declarar, parece ser um São Paulino. O Zubeldia não era um cara exatamente populista, verborrágico nas declarações, se declarando ao São Paulo. Mas como ele era muito sanguíneo na beira do campo, parecia que ele se importava muito. Então, acho que ele demonstrava isso de outra maneira.
Nesse sentido, eles acham que tem semelhanças também. São dois técnicos que se entregam ao clube. E o São Paulo precisa disso, já que tem um comando omisso da direção, precisa que o técnico jogue em várias, seja versátil até nesse sentido, como o Zubeldia foi muitas vezes escudo da diretoria. Eu acho que o Crespo também vai ser, de uma maneira mais contida, mais europeia, né? Um cara menos sanguíneo que o Zubeldia, mas acho que como treinador eles se equivalem. Mas eu prefiro o jeito de olhar futebol do Crespo para esse momento do São Paulo, que é brigando para não cair, com 3 zagueiros, com um time mais fechado, Enzo e Cédric, quase uma linha de 5-3-2 ali e tudo mais. E uma coisa importante para o time não sei se você viu isso, Tironi, mas para o time de sábado agora, Pablo Maia está no banco, né? Sim. Alisson e Marcos Antônio. Acho isso uma coisa bem interessante, ele tirar um cara que era tido como titular absoluto, né? Eu ia falar sobre isso, que a gente vai falar bastante amanhã sobre como vai entrar o São Paulo para tentar encarar o O Flamengo. Pablo não Maracanã. voltou bem da lesão, né? Pois é, essa é uma das questões. Acontece. Então o São Paulo vai com 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco. O Alan Franco ainda não renovou o contrato, mas parece que está melhor do que já esteve. Os 2 laterais, o Cedric, que é o único lateral, do lado esquerdo o Enzo, ou o Wendel, um dos 2. E aí é que eu quero chegar. O meio-campo terá Pablo Maia e Alisson. Pablo Maia não. Marcos Antônio e Alisson, que já foi um pouco o meio-campo do São Paulo. De fato, o Pablo Maia voltou mal. A gente tem visto, e a gente viu bastante nesse Mundial aqui, o conceito de meio-campista, sobretudo da Europa, de jogador que não só limpa a trilha, mas que joga. Não estou falando que o Marcos Antônio e o Alisson são jogadores que vão ser o supra-sumo do futebol. Mas o conceito é esse. E o fato de o Pablo Maia não estar voltando bem. E aí o efeito colateral. O Pablo Maia é um dos jogadores que o São Paulo imaginava que fosse vender. Com ele no banco, não sei se vai ser possível, né? Então, acho que a questão do Pablo Maia é natural, cara. Acontece. O cara volta de lesão, às vezes demora. 2 lesões, né? Seguida. Às vezes demora para readquirir confiança, ritmo. Eu seguro um pouco o meu olhar para o Pablo Maia e espero. Quanto à montagem do time, quando você coloca os 3 zagueiros atrás, você precisa ter um meio-campo que, de alguma forma, funcione rápido. Você precisa de muita rapidez, porque os 2 laterais não são excepcionalmente ofensivos, né? São laterais mais contidos. Então, se você não vai ter o jogo pelo lado, prestando atenção de como joga o Flamengo, você precisa ter nesses 2 caras, e o terceiro de meio, quem seria? É o Lucas? É o Lucas? Se for jogar, é o Oscar, mas não sabemos, Oscar. Né? Se ele for jogar, é ele. Parece que o Oscar é mais provável que jogue do que o Lucas. Isso. Certo. Então, aí você tem 3 caras que seria fundamental que o Oscar viesse até a jogar ele como uma espécie de líbero. Como o Palmeiras já fez. Para fazer a bola andar. Entendeu? Porque o São Paulo, em tese, falando hoje, sem as escalações, nem do Flamengo nem do São Paulo, pelos 2 modelos, do São Paulo a gente ainda não viu em campo, mas pelo modelo do Flamengo, o São Paulo vai ficar menos com a bola. Ficando menos com a bola, ele precisa que esses 2 caras de meio façam a coisa andar rápido, entendeu? É igual o Pebolinho, o Totó, quando você gira o negócio aqui. Não pode girar. Tem jogo, tem cara que não deixa girar. Lá em casa, em Itu, pode girar, pode fazer o que quiser, deixa eu jogar. Uma coisa que é entendeu? importante que o torcedor tenha ciência. Esse é uma comissão técnica em adaptação. Então, são profissionais novos. Se você falar, Crespo, você conhece o 3º goleiro de São Paulo? Ele vai falar, como chama ele mesmo? Ele ainda não sabe. Então, o preparador físico está começando a entender, cara, esse cara vai pegar... Tudo bem, ele tem lá os dados, passaram o relatório. Puta, esse cara eu preciso segurar a carga nele, esse cara... Então, mas, tem uma coisa legal. O outro estava um ano de trabalho lá. Não, verdade. Isso é um fato. Muita diferença no começo de trabalho. Até porque você tem que ver como o jogador reage. Isso. Né? O relatório te fala dele. Pô, essa caneca é assim, tem essa cor, é branca, tem a G, tem o 4, você está vendo ela. Mas como ela reage quando você coloca um negócio muito quente? O gosto fica a mesma coisa? Isso aí você só vai ver no dia a dia. No dia a dia. Eu gostei dele ter colocado o Rian Francisco para jogar no Sub-20. Ele fez um golaço. Golaço, jogou bem. Entendeu? Jogou bem, fez um golaço. Eu vi o jogo inteiro. 3-2 Palmeiras. Então, assim, eu acho que esses jogadores que estão subindo, eles precisam de jogo. Entendeu? Porque senão
perde a forma. Precisa jogar. Então, se não joga em cima, tem que jogar embaixo. Essa é uma outra questão, que foi um dos calcanhares de Aquiles da passagem do Zubeldia. A utilização da base, não utilizou a base, demorou para utilizar a base. De novo, as notícias que chegam agora, treinos fechados e tudo mais, tal, a gente tem que sempre dar uma filtrada boa, é que o staff do Rian Francisco está muito contente com o Crespo, porque diz que o Crespo, que foi atacante dos bons, dá muitas dicas para o Rian Francisco, tem falado bastante com ele nos treinos e tudo mais e tal. É a primeira impressão e a gente tem que filtrar isso na hora do vamos ver, pode ser diferente. Agora, essa é uma questão para ele, porque o São Paulo contratou o Dineno agora, então, de novo, o Rian Francisco tá em terceiro lugar da fila. Precisa ver qual vai ser, Luca, não sei se você concorda, o termômetro da torcida sobre isso. Porque, bom, já não tem mais Alves, foi embora. Ainda o Ferreirão ainda é muito querido pela torcida. Mas também tá com uma talvez, lesão, né? talvez tenha menos também está com uma lesão. Talvez tenha menos espaço porque o Ferreirinha está voltando, né? E o Rian, que é um xodó da torcida. A torcida quer o Rian. O Crespo vai ter que ter a sabedoria de trabalhar com isso, saber trabalhar com isso. Vai ter que ter a sabedoria. E tem o Luca também, né? Que também E o Luca também, meteoricamente e tudo mais. Mas o Rian Francisco é o jogador que fez o último gol do São Paulo, né? No apagar das luzes contra o Vasco, fez um golaço, uma paulada de fora da área. Ele é muito bom finalizador, mas ao mesmo tempo não pegou na bola contra o Bahia, né? Então eu acho que assim, a sequência a mínima sequência que ele teve com o Zubeldia, eu concordo com você, Tironi. Eu acho que foi o pecado do Zubeldia foi a gestão do Rian, especificamente, não dos moleques da base, mas do Rian. E eu acho que do William Gomes lá atrás, mas do Rian especificamente, ele não deu tanta sequência, depois de jogar bem contra a Portuguesa, fazer um gol importante no Pacaembu, ele nunca mais ficou 6, 7 jogos sem entrar em campo de novo. Então, acho que ele foi um pouco inábil com o Rian Francisco. Acho que o Crespo vai ter que ter um desafio em relação ao Rian, porque ele é a grande joia, né, para usar o termo que o São Paulo gosta, é o grande destaque, é um finalizador realmente que, assim, se tem espaço, ele faz 2 gols, ele tem já 2 gols no Brasileiro, contra o Ceará e contra o Vasco. E eu concordo com você. E tem uma coisa que me dá esperança em relação ao Crespo, é que esse elenco do São Paulo, embora desequilibrado, é muito superior ao que ele tinha em 2021. Muito superior. O São Paulo tinha o Pablo no ataque em 2021. Hoje tem o Caleri, que está machucado, mas tem o André Silva, o Dineno. Parece que o Gonzalo Tapia está bem encaminhado. Então, o São Paulo de 2025 é superior ao São Paulo de 2021, que conseguiu ser campeão contra o Palmeiras. As pessoas, hoje em dia, subestimam muito aquele título, inclusive os São Paulinos, porque depois da Copa do Brasil e tal, é maior, a Supercopa contra o Palmeiras também foi maior. Aquele título de 2021 contra o Palmeiras foi enorme na história do São Paulo. Enorme. Só que eu acho que esse São Paulo que pode ser melhor, ele tem players piores para ele enfrentar. Concorrência pior. Os outros melhoraram muito. Concordo. O São Paulo pegou em 2021, era um cenário. O Palmeiras de hoje é mais forte que o de 21. O Flamengo é mais forte. Mas o São Paulo também. Acho que assim, todo mundo subiu. Sabe? O São Paulo de 2021 era inferior, o Palmeiras também. O elenco por si só, eu acho que você acha que esse elenco é melhor? Acho melhor que 2021. Acho melhor. O goleiro é melhor, né? O São Paulo tinha o Volpi, agora tem o Rafael, o lateral direito, o final do Daniel Alves, jogou nada no São Paulo. O São Paulo tem o... Enfim, acho que esse elenco de hoje... O São Paulo logo jogava com o Léo na zaga. Né? Acho que Léo. o time sim, o elenco não. Aquele elenco tinha mais... Tinha mais jogador, tinha mais quantidade, opções. Né? Tinha Gabriel Sara, Igor Gomes. Tinha mais Tinha quantidade. mais opções para colocar em campo. Quantidade, eu acho né? que... São Paulo tem o elenco. Rojas no ataque, lembra? Tinha Rojas no ataque. Rojas no ataque, duríssimo. Tinha elenco, eu acho que em número de jogadores, o elenco do São Paulo é curto, né? É curto. É um elenco curto. É uma boa discussão, todo mundo tem toda hora, né? Sobre se o elenco do São Paulo, esse elenco é bom, é ruim, se é melhor, é pior. Eu acho um elenco ok. Não acho que é elenco para o São Paulo estar em 14º lugar. Não é. Mas você acha esse elenco melhor que o de 2021 ou você tem dúvidas? Eu acho que é parecido um pouco melhor. Porque acho que tem mais jogadores bons. Bons, também acho, é isso. Tem mais quantidade de jogadores bons, embora seja menor em quantidade. Mas só que esses jogadores bons têm que jogar. Tem. Né? Não adianta estar o Lucas lá sem poder jogar. Né? E acho que esse foi o grande erro da formação desse elenco. Não contar que esses caras pudessem não jogar. Tanto que eu acho que você tem razão. Olha o banco do São Paulo naquela final. O Rojas, atacante, Luciano, William, Nestor, goleiro PR, Bruno Alves, zagueiro, Orejuela, Galeano, atacante, Hernanes, meio-campista, Wellington, zagueiro, Éder e Shailon.
Nossa, Também era ruim, hein? Bom também não era. Mas tinha alguns jogadores Parabéns, que eram hein, importantes. Abel? Vai, tinha o Nestor, Luciano, e o Luciano no banco. o Bruno Alves, que era Bruno Alves, que era o zagueiro. ok. pô, é pior que O todos. Bob hoje em tinha dia. razão, hein, filho? Você tem razão. É que o desse ano também, o banco é duro, hein? Mas é melhor que O banco esse, desse né? ano é duríssimo também. Mas é melhor que esse. Duríssimo. Esse daí, Isso meu aí é quase uma camarada. holografia, cara, esse banco aí. Não, o banco desse ano também. Vamos pensar. Tem o banco do contra o Vasco aí pra gente Olha o ver aqui, banco, então. ó o banco do Palmeiras no dia. Wesley, atacante. Gustavo Scarpa. Patrick de Paula. Danilo, volante. Menino. Jailson. Zé Rafael. Vinha. Como vocês perderam esse jogo? Parabéns. Explica né? pra gente. Dá uns parabéns. William, Bigode. Caramba. Olha aí. Cara, muito melhor. Era o time do muito Palmeiras. melhor, Era né? muito melhor.